E se eu te dissesse que o maior exército pirata da história foi liderado por uma mulher? Ou que piratas usavam de eleição para ter um capitão. Hoje você também vai descobrir onde e quando foram criadas as lendas dos tesouros piratas. Você verá isso e muito mais hoje, no Universo Desconhecido. E como tema de hoje, nós temos os 10 piratas mais famosos da história do mundo. E sem mais demora, vamos lá. Na 10ª posição nós temos Benjamin Hornigold. Nascido na Inglaterra em 1680, não existem documentos sobre sua infância, mas sabemos que ele começou sua carreira pirata em 1713. Começou com um navio de tripulação pequena, mas logo em 1716 ganhou notoriedade e uma tripulação muito boa e um navio novo, Ranger, que era o melhor da região. Passou o seu antigo navio a seu imediato, Edward Teach, que ficaria conhecido como Barba Negra no futuro. E a partir daí, os dois começaram a realizar vários ataques juntos. Em pouco tempo, a frota de Hornigold já continha 6 navios e mais de 400 piratas. Mas mesmo com todo esse poder, ele se recusava a atacar navios com bandeiras britânicas, por ser a sua terra natal, e também para manter as aparências. Atitude essa que não agradava nenhum dos seus tenentes, que em 1717 decidiram fazer uma votação. Sim, lá as decisões eram tomadas por votação, para atacar qualquer navio. A decisão não agradou Hornigold, que acabou sendo destituído do posto de capitão. Ele manteve seu navio Ranger e uma pequena parte da tripulação que ainda acreditava na sua causa. E manteve-se na pirataria. Mas um mês depois ele recebeu a notícia que o rei George I havia proclamado perdão a todos os piratas que se entregassem a um governador sob domínio britânico. Hornigold então navegou até a Jamaica para conseguir seu perdão e um tempo depois tornou-se caçador de piratas. Em 1719 seu navio encontrou com uma tempestade no mar e naufragou perto da Nova Espanha, causando sua morte. E na 9ª posição fica o William Kidd. Ele nasceu na Escócia em 1654 e se tornou um corsário sob a bandeira britânica em 1689. Fazia parte da tripulação de Jean Fantin, mas em pouco tempo ele começou um motim, derrubando o capitão. E logo após, uma eleição foi feita e o William foi eleito o novo capitão. Como capitão corsário, ele atacava inúmeros navios, menos os britânicos, seus empregadores, e também caçava diversos piratas. Sua tripulação não gostava de algumas atitudes dele, por isso o clima no navio era sempre tenso. Kidd inclusive matou um de seus tripulantes com um balde de ferro, acertando-o na cabeça. Caralho, a baldada é sacanagem. Porém, em 1689, Kidd cometeu um erro. Ele acabou atacando um navio francês, mas o capitão do navio era britânico. Vendo o erro que tinha cometido, ele até quis devolver as coisas, mas a sua tripulação não aceitou. E, como ele esperava, foi acusado de pirataria. Nesse momento, a sua tripulação já não o respeitava e acabaram o abandonando. Kidd sabia que seria perseguido e provavelmente capturado, então enterrou o seu tesouro. E sim, foi a partir daí que as lendas de tesouro pirata começaram. Ele foi capturado na América pouco tempo depois e foi preso, onde ficou por um tempo sob condições extremas, a ponto de chegar à loucura. Então foi transferido para a prisão de Newgate, na Inglaterra, e lá aguardou o seu julgamento. Ele foi condenado à morte pela forca, e o mais curioso é que ele teve que ser morto 2 vezes. Porque na primeira vez a corda estourou. Tanto que tiveram pessoas que pediram que ele fosse poupado, porque isso seria algum tipo de intervenção divina. Só que óbvio que não aceitaram. Minutos depois se enforcaram ele de novo e dessa vez ele morreu. Na 8ª posição nós temos Anne Bonny. Nascida na Irlanda em 1697, foi uma das poucas mulheres piratas que existiram. Filha de William Cormac, um advogado famoso da época. Ele era ruiva, era considerado um bom partido, apesar de seu temperamento um pouco explosivo. Alguns relatos dizem que ela esfaqueou uma criada com 13 anos. Boco brabo essa. E em 1715 ela se casou com James Bonny, que era um pequeno marinheiro que tinha por ali. O seu pai não aprovava o casamento e acabou deserdando a filha. E em 1718 ela acabou fugindo com James para Nassau, que era a capital pirata da época.
Lá, Anne acabou conhecendo um pirata famoso, Jack Rackham, e acabou se tornando seu amante. Lá, Anne frequentava bares. Eu vou ter que voltar. Durante essa época, ela descobriu que seu marido tinha se tornado um informante para o governador de Nassau, e a partir daí começou a desprezá-lo. E pouco tempo depois, Anne acabou fugindo com Jack para o mar e se tornou a sua tripulante. Ela se disfarçava de homem no navio. Apenas Jack e Mary Read, outra mulher na tripulação, sabiam que ela fazia isso. Após lutar ao lado de Jack e Mary por muito tempo, seu nome entrou na lista de procurados. E em 1720, seu navio foi atacado pelo caçador de piratas Jonathan Burnett. A tripulação ofereceu pouca resistência porque estavam todos bêbados. Foram capturados e condenados à morte. Anne e Mary alegaram gravidez e foram poupadas até que tivessem seus filhos. Mary morreu na prisão por febre de parto. Já Anne, não há registros de sua morte. E na 7ª posição está Black Caesar. Não se sabe onde nem quando ele nasceu, mas a informação que temos é que ele foi provavelmente o maior pirata negro da história. Ele era muito conhecido por ser alto e extremamente forte, mas mesmo assim não conseguiu escapar da captura e se tornou um escravo. Ele estava em uma embarcação indo em direção à Flórida, mas acabou ficando amigo de um dos marinheiros que estavam no navio. Esse marinheiro acabou libertando César quando o navio tinha sido pego em uma tempestade. Durante essa tempestade, César e esse marinheiro acabaram roubando uma embarcação menor e fugindo dali. Ambos usavam diversas táticas para assaltar navios, e depois de anos fazendo a mesma coisa, acumularam uma grande fortuna. No entanto, acabaram tendo uma discussão por conta de uma jovem mulher. Na briga, César acabou matando seu amigo e tomando a mulher para si. Acabou tomando uma ilha para si e lá criou um harém com mais de 100 mulheres. Porém, quando ele deixava a ilha para saquear, ele não deixava muitos alimentos e muitos morriam de fome. Durante o século XVIII, ele largou a ilha para fazer parte da tripulação do Barba Negra, que estava indo fazer uma expedição nas colônias americanas. E no ano de 1718, ele foi capturado durante a batalha na ilha de Ocracoke e depois foi condenado à morte por enforcamento. Na 6ª posição nós temos Jack Rackham, mais conhecido como Calico Jack. Nasceu em 1692 na Inglaterra e começou na pirataria em 1718, iniciando-se na tripulação de Charles Vane. Mas no mesmo ano acabou conseguindo a confiança de vários tripulantes e derrubando Charles de seu posto, se tornando um novo capitão. No mesmo ano, Jack foi para Nassau. Lá, seu navio foi confiscado pelo governo e ele teve que roubá-lo. Enquanto estava em Nassau, Jack conheceu Anne, sim, aquela de antes, e começou um caso com ela. Porém, quando seu marido descobriu, ordenou que ela fosse açoitada. Jack tentou comprá-la, alegando que a amava, mas o pedido foi recusado. Já que Jack, na época, tinha conseguido um perdão real, ele sabia que se fugisse da ilha seria acusado de pirataria novamente. Mas, mesmo assim, fugiu com Anne de lá. Jack foi perseguido por caçadores de piratas e, em 1720, ele e sua tripulação foram capturados, pois os mesmos estavam bêbados demais para oferecerem qualquer resistência, com exceção das mulheres. Depois de morto, o corpo de Jack foi exibido na entrada de uma ilha, que hoje recebe o nome de Cais de Rackham. Jack também é responsável pela criação da famosa bandeira pirata, que consiste em uma caveira com 2 espadas a cruzando. Inclusive, as 2 espadas representam as 2 mulheres que ele teve na vida. E na 5ª posição ficou Hayreddin Barbarossa. Nasceu em 1478 em Lesbos, no Império Otomano. Seu verdadeiro nome era Hizir Reis, e ele tinha mais 3 irmãos: Ishak, que era o mais velho, Horus, que era o segundo irmão, e Elias, o caçula, e todos eles acabaram se tornando marinheiros. Depois que Elias foi morto em uma batalha contra os Cavaleiros de São João, Horus foi capturado e levado ao castelo de Bodrum. Quando Hizir descobriu, foi até lá e soltou seu irmão. E a partir daquele momento, ambos decidiram se tornar corsários, porque aí ficaria mais fácil deles lutarem contra os cavaleiros. Quase naquele mesmo tempo, Ishak, o mais velho, também se juntou aos 2 irmãos. Os 3 irmãos juntos ganharam muita fama com suas vitórias. E o irmão mais velho foi apelidado de Baba Horus,
Paiorus, mas devido à semelhança do som, ele foi apelidado de Barbarossa, Barba Ruiva. E em 1518, Ishak e Horus morreram numa batalha contra os espanhóis. E Izir assumiu o comando da frota, sendo chamado de Hayreddin Barbarossa. Ele conseguiu retomar todas as terras que os espanhóis tinham capturado e ainda conquistou outras mais. E algum tempo depois, ficou conhecido como o maior estrategista da época, pois ele sempre ganhava batalhas com números muito menores. Em 1545, Hayreddin se aposentou em Constantinopla e morreu um ano depois no seu palácio em Istambul. Atualmente ele está enterrado em um mausoléu. E no ano de 1944, um monumento foi criado em sua homenagem ao lado. E na quarta posição nós temos Bartholomew Roberts. Nasceu em 1682 no país de Gales. E em 1718 começou a carreira como marinheiro sob o comando de Abraham Plum. Em 1719 seu navio foi capturado e Roberts foi feito de prisioneiro. O capitão pirata Howell Davis também era galês e logo percebeu que Roberts era muito habilidoso em navegação. Então começou a consultá-lo e Davis também poderia conversar com Roberts em seu idioma natal. Inicialmente foi dito que Roberts resistiu a se tornar pirata, mas com o tempo viu as vantagens. Algumas semanas depois da captura de Roberts, eles ancoraram na Ilha do Príncipe, onde Davis foi morto, quando descobriram que ele era pirata. Depois do ocorrido, aqueles que sobreviveram elegeram Roberts como um novo capitão. E isso apenas 6 semanas após a sua captura, e seu primeiro ato como capitão foi voltar à Ilha do Príncipe para se vingar. Depois disso, seu próximo ponto de parada foi o Brasil. E lá ele realizou o que é considerado como um de seus maiores feitos. Ele encontrou uma frota portuguesa que tinha 42 navios. Essa frota estava esperando 2 navios de guerra para escoltá-los até Portugal. Roberts, porém, foi mais rápido. Ele atacou um desses navios de guerra e ordenou que o capitão lhe dissesse qual dos navios era o mais valioso. E o capitão apontou. Roberts conseguiu ir até o navio, assaltá-lo e fugir sem que ninguém percebesse. Estima-se que o navio continha mais de 40 mil moedas de ouro. Com o passar do tempo, Roberts ficou conhecido como o Pirata Invencível, por ter saqueado mais de 400 navios ao longo do tempo. Porém, em 1722, o oficial da marinha Chaloner Ogle encontrou os navios de Roberts, que teve que tentar fugir pois sua tripulação estava bêbada demais para lutar. Mas acabou sendo alcançado. Roberts levou um tiro na garganta e morreu. Seus homens o jogaram ao mar com pesos amarrados ao corpo, pois esse era seu desejo. A morte de Roberts chocou até a Marinha Real. A luta continuou por 2 horas, mas no fim a Marinha venceu. Muitos mercadores da época consideravam Roberts um herói e afirmam que sua morte foi o início do fim da grande era de ouro dos piratas. Ele também é muito conhecido por ter criado o Código Pirata. E entrando no top 3, nós temos Xing Shi. Ela nasceu em 1775 na China e trabalhava em um pequeno bordel, até ser capturado por piratas. No ano de 1801, se casou com Sheng I, que era considerado um grande pirata na época. Ela participou completamente da pirataria ao lado do seu marido. Sheng usava o seu vasto conhecimento militar para garantir as vitórias, e no ano de 1804 ele já tinha uma das maiores frotas da China. Frota essa que era chamada de a Frota da Bandeira Vermelha. Sheng morreu em batalha no Vietnã em 1807. E imediatamente Xing Shi começou a traçar planos para conquistar a liderança de sua frota. Ganhou a confiança dos mais importantes tenentes de Sheng e por fim conseguiu a liderança da frota. Como comandante, ela chegou a liderar mais de 300 navios e uma tripulação que superava 40 mil soldados. Ela era tão forte que nem mesmo a marinha chinesa conseguia derrotá-la. Até que em 1810 o governo chinês decidiu oferecer uma anistia, liberando ela e seus piratas. E Xing aceitou. Mantendo suas posses, ela conseguiu abrir um cassino e morreu em 1844, aos 69 anos. Ela é considerada até hoje a maior pirata mulher da história, a pessoa a ter o maior exército pirata e o pirata mais bem sucedido da história também. Na segunda posição nós temos Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Nasceu na Inglaterra em 1680, possivelmente o pirata mais famoso de todos os tempos.
navegava na sua famosa embarcação, o Vingança da Rainha Ana. Diz a lenda que quando Edward ia para as batalhas, ele atirava fogo na sua barba para assustar os seus inimigos. Mas, na verdade, era apenas pavios que ele colocava perto da barba e os acendia. Morreu de forma violenta em 1718, lutando contra as colônias americanas. Ficou completamente cercado e morreu lutando com vários homens ao mesmo tempo. Depois de morto, sua cabeça foi cortada e colocada no mastro do navio como troféu. Bom, porque era um pirata muito famoso e as pessoas queriam exibir que tinham matado ele, né? E na primeiríssima posição fica Henry Avery, que nasceu em 1659 na Inglaterra. Seu principal apelido era Rei dos Piratas. Isso porque ele conseguiu se aposentar sem nunca ser derrotado, capturado ou roubado. Ficou muito conhecido porque ele foi o capitão do ataque mais lucrativo da história da pirataria. Contra uma frota do Império Mongol, o valor foi de aproximadamente 500 milhões de reais. Infelizmente não se sabe quando ele morreu, nem onde. Afinal de contas, ele conseguiu sumir do mapa. E a sua fortuna também está desaparecida até hoje. Por hoje é isso. Se puder dar aquela moral, deixar o like, se inscrever, compartilhar com todos os amigos pra dar uma alavancada no... Sério, pessoal, ajuda aí. A gente tá começando o canal agora e dá o like, se inscrever aí vai ajudar muito. Valeu.